Dante, eu acho que você não vai. Ah, conseguiu. Mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor
já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição. A Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só pouco mais, pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só pouco mais, pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só pouco mais, pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma manhã, nós estamos aqui para iniciar nosso culto, nosso momento de comunhão com Deus. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode ser colocado aqui no chat, né? Nós temos aqui um pedido do Marcos, né? Oração por seu trabalho, para que ele possa fazer a diferença na vida dos alunos. Vamos orar por isso, né? Se alguém tiver mais algum pedido, pode deixar aqui. Pode ser no decorrer também do nosso culto, se você for lembrando, pode ir colocando, tá bom? Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar então nesse momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti por esta manhã que nos concede de vida, pela noite que tivemos também de repouso. Queremos, ó Deus, clamar primeiramente o perdão dos nossos pecados e pedir ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, pedimos também a Tua direção, a Tua bênção nesse momento que vamos refletir em Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito encontre espaço em nossos corações e que, ó Deus, a Tua palavra transforme a nossa vida. Também colocamos em Tuas mãos
os demais pedidos que já foram feitos aqui. E hoje, agora, esse do Marcos também, para que ele seja uma testemunha de ti, as pessoas que ele entrar em contato no trabalho, ó Deus, que elas possam ver Cristo através dele. Ó Deus, abençoa-nos agora também, que vamos abrir a tua palavra. Dirige-nos, ó Deus, nosso pensamento, que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos nessa manhã aqui o pastor Rufino como nosso convidado. Ele vai então trazer a mensagem para nós da reflexão na palavra de Deus. Pastor Rufino é pastor distrital no distrito de São Joaquim e é um amigo nosso e está aqui nesta manhã para trazer a mensagem do céu para nós. Pastor Rufino, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Deus te use agora. Amém, querido amigo e pastor Dante. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Esse contato nosso aqui, meu e do pastor Dante, nós temos aí uma jornada iniciada, vamos dizer assim, recentemente, né? Ano passado fomos ordenados juntos ali, então isso também nos liga de certa forma. Mas existe algo que, vamos dizer assim, está nos unindo mais ainda, né? Que é o fato de querer buscar o reavivamento espiritual, o poder do Espírito Santo, nos preparar, e não apenas preparar a igreja, mas estar preparados para também subir com ele quando ele voltar, né? Que eu creio que é o que vocês também estão buscando aqui. E é interessante como o Espírito Santo ele vai despertando as pessoas. Há um texto que esse eu gostaria de usar, né, para a nossa introdução aqui nesse momento. Vocês devem conhecer muito bem, é Jeremias capítulo 29, verso 13, que diz assim, ó, verso 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por muito tempo eu lia esse texto e eu vou confesso para os irmãos que mesmo depois de teologia eu não entendia direito, porque talvez você tenha esse sentimento, você fala com o Senhor, você ora, você faz ali o de tudo, vai na igreja, procura fazer tudo que você tem que fazer, mas parece que Deus não está te ouvindo, ou é, parece que você busca, mas não está ainda 100% conectado como você gostaria com Deus. Esse sentimento, ele é muito comum entre todas as pessoas que estão nessa jornada espiritual. E confesso aos irmãos também que em algum momento eu estive participando desse sentimento. Vocês estão estudando agora o capítulo, talvez referente ali ao livro Permaneça em Jesus, né? Segundo o que o pastor Dante me disse. É isso, pastor? É o verdinho ou o laranjinha? Ok, o verdinho. Então, esse é o capítulo, esse é o livro 2 do pastor Helmut Halbel. E o livro um é o livro que fala a respeito, que é o introdutório que diz ali a respeito dos passos para o reavivamento pessoal. Esse livro, em algum momento, Deus mostrou para mim, Deus trouxe para mim através da minha esposa. Existe a Fanny e a Lina, que são as esposas de pastores. Na época, a professora Débora compartilhou esse livro com as mulheres, as esposas de pastor. Minha esposa leu, achou muito interessante, depois compartilhou comigo. E aquele livro ele foi chamando muito minha atenção em alguns aspectos. Logo no capítulo 2 desse livro, o autor ele vem falando a respeito de três pessoas, três tipos de pessoas e os seus respectivos relacionamentos com Deus. Baseado ali em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16, e 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 4, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do homem natural. Do homem natural, que é aquilo que a Bíblia diz que é a pessoa que não tem um relacionamento existente e concreto com Deus. Você vai ter também o que a Bíblia chama de homem espiritual, que é aquele que tem um relacionamento completo e real com Deus. E depois você tem o homem carnal, que é aquele que tem um relacionamento parcial e fingido com Deus, né? E aí você tem as consequências, os resultados desses tipos de, vamos dizer assim, nomenclatura, que na verdade não define o caráter da pessoa, de certa maneira sim, mas o tipo de relacionamento que ela está tendo com Deus naquele momento. Então, o homem natural, geralmente, ele não busca Deus, não ora, não conversa com o Senhor, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, enfim,
Para ele essas coisas não existem. E se existe, não está nem aí, não se importa, né? Já o homem carnal, ele diz ser cristão, ele está na igreja, ele até ora de vez em quando, né? Tem um relacionamento que vai e volta com Deus, mas não está completamente aberto à influência do Espírito Santo. E é geralmente aquele pessoa que traz problema para a igreja, que critica a igreja, que critica o pastor, critica a vida do irmão, fica futucando a vida alheia, não está cumprindo a missão, ou se está de maneira apenas só para encher o seu próprio ego, enfim. Esse relacionamento é muito fingido e parcial com Deus, né? E aí você tem o homem espiritual. E esse homem, essa pessoa, tem uma vida feliz com o Espírito Santo, com Deus, está aprendendo, está crescendo cada vez mais. Quando eu li isso, quando eu estudei isso, queridos, eu tive a triste impressão e a certeza de que eu não era o natural e que também não era o espiritual, mas infelizmente eu estava sendo o homem carnal, né? Quando a gente tem esse tipo de impacto, a gente fica triste. Mas ali a própria apostila diz que é muito bom saber qual é a condição que nós estamos. Porque a partir do momento que a gente descobre qual é a condição que estamos, nós podemos crescer com base nas atitudes diárias que nós tivemos. Bom, aí entra algo muito interessante. E eu não posso deixar de contar para vocês parte daquilo que Cristo tem feito na minha vida. Em junho desse ano, ali no quarto momento das Sós com Cristo, que eu tive a oportunidade de participar, e chamamos aqui no nosso distrito esse momento das Sós com Cristo, né? Talvez você fique se perguntando o que que é isso. Nada mais é do que como se fosse uma meia semana, de quarta a domingo, onde vem um orador e ele explica em 3 momentos como falar com Deus, em outros 3 momentos como ouvir a voz de Deus, principalmente baseado na Bíblia. Talvez o pastor Dante um dia leve isso para vocês. Eu tenho levado isso aqui nas minhas igrejas, tem sido uma benção, principalmente para o próprio pastor. Bom, quando eu trouxe aqui o Momentos a Sós com Cristo, então, no finalzinho de junho daquele ano, foi a oradora Nana, né? Uma mulher muito de Deus, querida. Ela, é, na vigília, deu a instrução e fomos lá pegar a palavra de Deus e meditar na Bíblia, meditar na palavra de Deus. Eles nos ensinam como meditar na palavra de Deus. E aí eu comecei a ler ali o capítulo 2, que fala a respeito da cura de um paralítico em Cafarnaum, né? E lendo ali o texto, como eles nos ensinam, comecei a prestar atenção mais nos detalhes e tudo mais. E aí eu percebi que, em dado momento, esse jovem ele tinha sido levado por 4 amigos até Cristo, onde naquele momento, naquela casa, que estava muita gente ali, eles abriram o teto e colocaram o paralítico ali para Jesus curá-lo. E aí eu voltei a ler o texto novamente, e aí o Santo Espírito de Deus falou de maneira mais impressiva na minha mente, né? Não que falou, mas impressionou minha mente com a seguinte frase: Você é esse paralítico. Só que a diferença é que ele está permitindo se levar pelos 4 amigos. Você não permite eu te levar até Cristo. E, Cristo, aquilo foi uma pontada no meu coração. Imagine. Na verdade, eu já tenho essa consciência há um tempo, e por muito tempo eu tenho meus altos e baixos em relacionamento com Deus, e essa é a minha maior luta. Não sei qual é a sua. Eu tive contato com Momentos a Sós com Cristo, a primeira vez na minha vida foi em 2013, quando eu estava no quarto ano de teologia. Aquilo me ajudou muito porque as minhas orações, a minha conversa com Deus era muito travada, eu não conseguia orar por mais do que 1, 2, 3 minutos. E sempre aquele formalismo, né? Os oradores costumam dizer de que o Momentos a Sós com Cristo é a marreta que Deus usa para quebrar toda a formalidade e fazer com que as barreiras que existem entre nós e Deus sejam aos poucos destruídas e brechas vão sendo abertas dentro dessa, vamos dizer assim, dessa parede que nos interpõe entre Ele e nós. E o Momentos a Sós com Cristo ajuda nisso. E aí, então, quando eu aprendi, quando eu conheci o mundo de Jesus Cristo, eu comecei a pôr em prática, só que daí eu não perseverei, né? E desde então, até os dias de hoje, depois que eu casei, nós participamos, nessa ocasião que eu estou dizendo para vocês, em junho desse ano, do quarto momento da Sós com Cristo. Então, nesse quarto momento da Sós com Cristo, Deus falou comigo de uma maneira muito forte nesse sentido,
de que eu era esse paralítico, de que eu estou doente, de que o pecado de não estar na presença de Deus e outras circunstâncias, o orgulho de querer trabalhar, vamos dizer assim, para a obra de Deus, sem estar com Deus da obra, era o que estava fazendo com que eu estivesse doente, né? E aquilo foi uma verdade muito fatídica para mim. E então eu tomei uma decisão naquela madrugada, naquela vigília. Foi a vigília mais fria que eu já participei na minha vida, com quase menos 20 graus abaixo do zero aqui em São Joaquim. E foi uma vigília de grande poder, não só para mim, mas para muitos irmãos que estavam ali. E a partir daquela semana, então, alguns detalhes eu comecei aos poucos colocar mais ainda na mão de Deus, né? Como a gente aprende no Momentos a Sós com Cristo, depois que acabou ali o Momentos a Sós com Cristo em si. E aquela semana eu falei para Deus, Senhor, geralmente eu não consulto o Senhor para pregar para a igreja, né? Eu simplesmente vejo ali necessidade, conforme a gente visita, vê que precisa disso ou daquilo, e a gente prega. E geralmente os sermões são os mesmos, né? E a gente, por não estar tão ligado a Deus assim, acaba levando as mesmices para a igreja, né? E às vezes a esposa até fica cansada de tanto ouvir o mesmo sermão, porque sempre está nos acompanhando. E aí eu falei, Senhor, então eu vou deixar nas tuas mãos o sermão dessa semana. O Senhor vai me dizer o que eu tenho que pregar para a igreja. E, queridos, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Semelhantemente aqui como o pastor Dante, nós fazemos o encontro 7, que é das 5 às 6 da manhã todo sábado. Acabou o encontro 7, nada de vir na minha mente o que deveria ser falado para a igreja. Aí eu, entre aspas, questionei a Deus, Senhor, seguinte, eu estou orando a semana inteira, pedindo para o Senhor, conversando com o Senhor me dar orientação e nada, né? E aí, o que que vai ser? E aí, naquele momento, veio uma impressão na minha mente. E apenas um texto da Bíblia, João 3. João 3, eu fiquei pensando, João 3, mas Senhor, João 3, João 3 é tão fraquinho, né? Um capítulo assim que todo mundo já conhece, é batido, história de Nicodemos, né? Pensei eu, questionei com Deus assim. Geralmente o Espírito Santo ele fala duas vezes comigo. E eu costumo obedecer na segunda, porque senão a gente pode incorrer de pecar, né, contra Deus. Então, e eu falei assim, tá bom, vai, João 3. Ele repetiu de novo, João 3. Aí eu fui lá e comecei a ler João capítulo 3. Vocês já conhecem a história de Nicodemos visita Jesus. Li dos versos 1 até o 15. Na hora que eu terminei de ler o verso 15, o Santo Espírito impressionou minha mente dizendo assim, ó, você é Nicodemos. Pregue isso para a igreja. Eu comecei a chorar, ficar emocionado ali com aquela fala do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, amigos, é diferente de quando um pastor, quando um irmão, quando uma situação acontece. É muito forte para a gente, né? Porque a gente sabe que é ele falando com amor, que ele nos ama e quer nos transformar. E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha nascido da água, mas não tenho nascido do Espírito Santo. E desde então, daquela época para cá, de junho para cá, eu estou aprendendo o que é nascer do Espírito Santo. Não estou dizendo para você que eu sou perfeito, tá? Não estou aqui querendo pagar de santarrão, dizendo que eu não tenho erros, que eu não tenho quedas, muito pelo contrário. Tenho luta como todos vocês têm. Só que eu tenho aprendido, pela graça de Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus, sabe? Às vezes, pode ser que eu tenha dito isso para os nossos amigos lá que participam conosco, os irmãos lá do Encontro 7. E às vezes a gente acha que esse momento aqui, por exemplo, que vocês estão tendo, que é muito bom, né, de pelo menos 30 minutos aí, durante os dias, desses 40 dias que o pastor Dante está falando com vocês, é o suficiente para nós buscarmos a Deus, é o suficiente para nós termos o Espírito Santo. Queridos, não se engane. Esse momento aqui é apenas um encontro entre irmãos. Ele não substitui a sua comunhão com Deus. Ela não deveria ser um substituto para você achar que você está cheio do Espírito Santo agora. Buscar o Espírito Santo é muito mais do que ler a Bíblia apenas e estudá-la de maneira instrutiva. Buscar o Espírito Santo é muito mais do que estar na igreja, né, cultuando a Deus ali de vez em quando a gente vai, né? Buscar o Espírito Santo é muito mais do que fazer isso ou fazer aquilo. Buscar a Jesus. A gente tem que compreender qual é o conceito de vida eterna. E a própria palavra de Deus nos deixa claro que é isso. Se você for lá, por exemplo, em 1 João capítulo 5, verso 12, ali diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem, porém, não tem o Filho, não tem a vida.
Eu demorei anos para entender isso, né? E hoje eu entendo de que a verdadeira religião é estar na presença de Jesus. Você e eu não devemos nos esforçar para deixar uma coisa, parar de fazer outra, né? Como a gente às vezes pensa, né? Com reavamento e reforma. A gente pensa assim, reforma, agora eu tenho que parar de comer aquilo, devo parar de fazer isso, fazer ali os 8 remédios da natureza, vou me esforçar e tal. Sendo que esse pensamento é totalmente humanista, totalmente longe do que Deus quer para mim e para você. Na verdade, você só vai conseguir alcançar, vamos dizer assim, a reforma verdadeira se você estiver conectado, de fato, espiritualmente com Jesus Cristo. Então, se você quer crescer, se você quer estar firme com Deus, se você quer nascer do Espírito todos os dias, como Jesus disse ali para Nicodemos, que sou eu e quem sabe você também, você precisa entender, você precisa buscar, se esforçar de estar na presença de Deus. O momento das suas com Cristo me ajudou muito nisso, porque ele te dá as ferramentas para você destravar, vamos dizer assim, alguns paradigmas e coisas que a gente aprende errado com o tempo e talvez nem aprende, né? Que são tão simples. E, e você diariamente tem que continuar buscando, diariamente tem que continuar perseverando. E não é fácil, queridos, porque, como disse Martim Lutero, quando ele afogou o próprio eu, ele descobriu que o miserável sabia nadar, né? E de fato é assim. A gente percebe de que às vezes a gente está bem, de repente comete uma coisa, comete um erro, um pecado, um vício que está lá talvez dormindo, de repente ó, se aflora. Por que que isso acontece? A gente sabe que é por conta dessa terrível natureza que temos, que é pecadeira, né? Pecaminosa. Mas quando a gente aprende a estar na presença de Jesus, ele nos ajuda diariamente a vencer grandes e pequenos defeitos de caráter. E são tantos, e são inúmeros, e cada vez que você está na presença de Jesus, mais ainda você descobre que você precisa do Espírito Santo, que você precisa dele. Talvez você deva se perguntar, né, como estar na presença de Jesus? Bom, a Bíblia nos ensina alguns conceitos básicos, por exemplo, Mateus capítulo 6, versos 33 em diante. Buscar ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, o seu reino tem que ver com tudo aquilo que ele nos ensina em sua palavra. Quantas vezes eu não me acordava e pegava essa porcaria aqui, esse celular, que pode ser útil para usar para a obra de Deus, porém isso estava me tirando do foco, né? Foi no ano de 2013 também, parte aqui do Deus tem feito na minha vida, em que eu tive um acidente de carro. Eu não vou contar os detalhes aqui, porque senão não dá tempo, mas nesse acidente Deus me livrou, o carro não quebrou assim como se esperava, uma perca total para onde eu morrer, mas naquela madrugada o Espírito Santo tinha falado comigo também, dizendo mais ou menos assim as palavras: olha, eu te dei uma segunda chance. Ser o meu servo como eu te chamei, né? Então, Deus me deu muitas chances, e aquela chance que ele tinha me dado é para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês e dando o testemunho do que ele tem feito na minha vida. E se fez na minha vida, queridos, olha que coisa maravilhosa. Pode fazer na sua também, né? E se você está aqui junto com o pastor Dante, buscando e procurando esse Deus, pode ter certeza que Jeremias capítulo 29 vai acontecer na sua vida. A gente só vai encontrar a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma diária em nosso cotidiano, se vocês continuarem perseverando. Então, é, a luz do crente, né? O crescimento do crente é igual à luz da aurora, como diz Provérbios. Ele vai sendo pequenininho como o alvorecer, e vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Então tenha paciência com você mesmo, né? Cresça cada dia mais e você vai perceber o quanto o Espírito Santo te ama, ele cuida e quer bem em você. Como que eu tenho feito, né? Talvez vocês perguntem, como é que é isso? Como é que é buscar o Espírito Santo? Bom, primeira coisa, você precisa participar do Momento das Sós com Cristo. Isso vai te ajudar muito, né? E aí você vai aprender muitas coisas. Mas o meu dia a dia é assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com Jesus. Eu vou ali, converso com Deus aqui nesse cantinho que eu tenho aqui do meu escritório. Fico ali uns 20 ou 30 minutos, dialogo com ele, né? Como um amigo, né? E coloco todas as minhas angústias, as minhas felicidades, intercedo por amigos, né, parentes, escrevo nesse caderninho aqui de oração
as questões de nomes que ele vai colocando na minha cabeça. Em algum outro momento eu até mando mensagem para essas pessoas dizendo que eu estive orando por elas. Aí depois eu vou para a Bíblia, né? E na Bíblia a gente aprende a meditar, né? E isso você vai aprender lá no Momento das Sós com Cristo. E você então estuda a palavra de Deus, você medita e conversa com o Senhor Jesus enquanto você está ali meditando. Depois, geralmente, eu costumo ir para a lição da escola sabatina, né? Trabalho ali a lição da escola sabatina. Hoje eu tenho procurado tirar daquilo que eu estudo um capítulo ou um sermão, um esboço de sermão, e também como eu faço artes para usar no meu Instagram, para de alguma maneira despertar o interesse de alguém em que queira conhecer mais a palavra de Deus através de imagens visuais, né? Artísticas através da inteligência artificial. E posto ali no meu Instagram também. E depois eu vou para a lição da escola sabatina. Também tem livros que a gente está estudando, né, de área de teologia, algum assunto de interesse, porque o cristão ele é um eterno estudante, né? A gente não deve deixar de estudar a palavra de Deus. Então, a gente continua estudando livros, né, sobre teologia, ou coisas assim do tipo, que é muito importante para o nosso crescimento também. Então, basicamente é isso. Terminou ali? A gente acaba? Não. Em algum momento a gente faz o culto familiar com a esposa, né? A gente costuma fazer aqui 2 vezes por dia, uma na parte da manhã e à noite, que é mais fácil para a gente. E durante todo o dia, a nossa maior luta é continuar conectado com o Senhor Jesus, né? Geralmente depois do almoço eu tiro um tempo também para falar com ele de novo. Tento fazer isso 3 vezes, igual o Daniel, né? Especificamente 3 momentos em que eu paro, ajoelho e falo com Deus. Às vezes eu faço de joelhos, às vezes tem um monte de oração aqui pertinho de casa que eu vou ali orar. Enfim, e à noite, né? E à noite, quando a gente chega das visitas, enfim, a gente tira também esse tempo. Então, essa é a nossa maior luta, queridos. Talvez você também tenha tido essa luta. E não é fácil, viu? Não é fácil porque o eu, é, o eu nunca quer deixar essa expectativa que eu estou dizendo para você aqui, dessa rotina que eu estou tentando seguir, acontecer. E são, às vezes, muitas coisas boas que nos tiram foco para fazer a nossa devoção, nossa busca diária pelo Espírito Santo. Então, eu creio que a sua luta e a minha luta são muito parecidas. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é, que nós temos que estar orando sem cessar. E, queridos, orar sem cessar não é fácil, né? Eu não sei se para você isso é fácil, mas para mim não é fácil. Eu tenho essa dificuldade, esse defeito de caráter, de orar sem cessar para mim é a maior luta que eu tenho hoje, né? Estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, porque eu o meu eu não quer morrer, né? E na presença de Jesus, o eu morre, o orgulho se esvai, né? E a gente tem que aprender a colocar tudo nas mãos de Deus. E clamar pelo Espírito Santo. Isso ainda eu não tenho conseguido fazer como eu gostaria. É muito importante também acordar nas madrugadas e clamar, pedir, solicitar pelo Espírito Santo, como diz em Lucas capítulo 11, né? Ele só vai ser dado para nós se nós clamarmos e pedirmos, se quisermos com força. E isso é algo que ainda não cheguei à compreensão como eu gostaria, né? E a jornada é essa, né, queridos? A gente tem que continuar buscando e buscando. Por isso que esse livro, Passos para o Reavivamento Pessoal, eu aconselho muito você estudar, né? Quem sabe um dia vocês estudam aqui nesse encontro. Esse livro que vocês estão estudando também, que é o número 2 o capítulo, a parte 2 da série, né? Permaneça em Jesus, é um livro maravilhoso. É um livro que vocês vão gostar muito, né? Ao estarem estudando. É uma pena que a gente não consegue ver a cara de vocês, né? A gente parece que tá falando meio que sozinho, aqui, só tô vendo a cara do pastor Dani. Mas enfim. É, eu peço que cada um de vocês aí, né, tanto o pastor Dante como o Michael, o Valdemar, o irmão Marcos, o César, a Maria, o Alcir, o Eclair, a Beni Cris, o Gela Ren, o Oda, a Maiara, a Noemi e o Neemias e talvez outros que estejam assistindo essa nossa conversa aqui, todos vocês sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Se você está aqui é porque Deus tem tocado no seu coração. E isso é maravilhoso. Só não desista, porque a vida com Jesus, ela é uma luta diária, né?
Não fica pensando no amanhã, poxa vida, parece que as pessoas têm, como se diz, experiências com Deus, mas eu não tenho. Tá vendo? Jesus não me ama, não se importa comigo. Não, não, não é assim. Deus ele vai se manifestar na sua vida na medida em que você permite que ele esteja contigo, né? E isso é um crescendo, é algo que cada vez mais vai se tornar grande e vai ficar impossível, é impossível as pessoas não notarem que você está na presença de Jesus. O tempo vai mostrando que você está sendo transformado, né? Aqueles defeitos de caráter que você tinha, talvez de raiva, de briga, de intriga, de falar mal dos outros, o fato de você querer estar falando mais com o Senhor Jesus, e outros detalhes que tem que ver com o fruto do Espírito na sua vida, ele vai aparecendo. Ele vai aparecendo. E isso faz toda a diferença. Basicamente é isso. Eu quero agradecer aí pela oportunidade. Na verdade, minha oração hoje e ontem, por esses dias, né? Porque eu não sabia o que que eu ia dizer, viu, pastor? A gente nunca sabe o que tem que dizer, porque cada grupo, cada momento, cada pregação, ela é distinta. E só o Espírito Santo de Deus sabe qual é a melhor maneira da gente falar. Então, espero e confio de que com certeza ele tenha me usado. Na verdade, ele se manifestou certamente aqui. E a sementinha tem que ser deixada no coração de todos nós. Devemos continuar buscando. Lembre de que a fé, ela é como um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda, se você plantar e cultivar ele bem, ele vai dar um dos maiores arbustos, né? Da, da série dele. Então, se você está pegando o seu grãozinho de mostarda e deixando quietinho sem plantar, ele vai ficar sempre pequenininho. Mas se você cultivar ele, se você estiver na presença de Jesus, buscando ele todos os dias, isso aí vai se tornar grande para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Obrigado, pastor Rufino. Com certeza, todos nós aqui ficamos aí, fomos tocados com esse testemunho, né? De comunhão, de fé. E realmente esse é o caminho, nós crescemos a cada dia, né? Na nossa comunhão com Deus. Eu peço a você que encerre para nós com uma oração, então, pastor Rufino. Agradecemos a sua presença e disponibilidade. Que Deus o abençoe. Ok. Aí você falou que tem umas coisas no chat ali, né? Deixa eu ver. Eu acho que aqui tem. Ah, tem mais um pedido de oração, né? Pela A filha Dani, Maria né? pedindo oração pela filha dela, Dani. Uhum. Ok. Então vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, estamos aqui diante da Sua presença, porque Jesus disse que podemos ir à Sua presença com o aval do nome dele, né? Foi Ele que morreu por nós e nos representa, e é o Espírito Santo também que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que o Senhor nos ouça e atenda às nossas petições, a despeito de muitas vezes serem egoístas e falhas. Nesse momento aqui estou com esse grupo seleto, esse grupo querido, que não são os únicos, sei de muitos aí que estão no mundo afora buscando, clamando e querendo um crescimento espiritual diário para estarem preparados para a sua volta, Pai. Minha oração é que o Senhor leve momentos a sós com Cristo a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Use o pastor Dante para isso, é no distrito dele, assim como o Senhor tem usado eu também no nosso distrito. Tem sido bom para mim e bom para também outros irmãos. Cada momento a sós com Cristo que a gente participa é uma marretada que a gente sente no formalismo, que às vezes a gente acaba criando na nossa vida sem perceber. Eu quero interceder pela família dessa jovem irmã que pede aqui, a irmã Maria Evangelista, né? A filha dela, a Dani, né? Não sei qual é o motivo específico, mas o que ela mais precisa, Senhor, é do Espírito Santo na vida dela. Conceda ao Espírito Santo na vida dela, que o Espírito Santo continue incomodando, trabalhando o seu coração, para que ela seja salva, para que ela seja transformada e receba o maior dom gratuito, que é a pessoa de Cristo, e um dia esteja preparada para aquele grande dia, né? E seja também usada para preparar outros. Também foi falado aqui pelo Marcos Tadeu, sim, o trabalho dele, para que ele consiga fazer a diferença na vida dos alunos. Provavelmente seja professor, né? Com essa frase dele aqui. E com certeza o trabalho que o Senhor nos permite escolher, né? E dando-nos sabedoria, como ele escolheu ser professor, faz muita diferença
quando nós estivermos ligados no Senhor. Se estivermos no Senhor, então naturalmente todo o nosso agir no trabalho, em casa, em qualquer lugar, será para a salvação. Então conceda, Senhor, também ao Marcos o teu poder, a tua presença. O Espírito Santo na vida dele é o que fará com que ele faça a diferença na vida de todos os alunos, de alguma maneira, a ponto de deles também quererem conhecer esse mesmo Deus que ele cultua, que ele está aprendendo a se relacionar diariamente. Do mais, Pai querido, nesse momento encerramos essa oração, porque o objetivo não é ser longo, mas ser mais curto, agradecidos de que é só o Senhor que pode nos ajudar a permanecer na Sua presença. Fale ao nosso coração, continue nos ajudando a estar na Sua presença e nos ensine a fazer isso. É o que eu te peço e continue cuidando aqui desse grupo, como o Senhor tem feito de uma maneira maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, mais uma vez, obrigado, Pastor Rufino, obrigado aos irmãos, que Deus abençoe. Tenhamos todos um ótimo dia na presença do Senhor e voltamos amanhã, então, às 5h30. Um grande abraço, fiquem com Deus.